Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, para sempre seja louvado, nosso Deus, o nosso Pai, o nosso tudo, amém? O nosso justo juiz, louvado seja Deus, a qual nossa vida, a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus, ninguém consegue tirar, amém? Se a sua vida estivesse na mão de Satanás, tinha quem arrancasse de lá. Amém? Mas se a sua vida está na mão de Deus, ninguém consegue tirar. Então a minha vida, a tua vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu quero vos saudar com santa e gloriosa paz de Deus, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo, minha amiga, meus inscritos, e a todos vocês que aí estão emprestando os seus ouvidos com tanta paciência, né, com tanta determinação, né, para a palavra de Deus. Que assim Deus abençoe. Compartilhe, porque você compartilhando e se inscrevendo, você está provocando as bênçãos retidas na sua vida da parte de Deus. Então provoque as bênçãos de Deus através do compartilhamento, se inscrevendo, compartilhando com este trabalho que não é meu, é nosso, é de Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Exatamente em Números, prosseguindo, né? Capítulo 26, que nem eu falei no vídeo anterior, não é verdade? Capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Vamos ler. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falou-lhes, pois, Moisés a Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: conta o povo da idade de 20 anos e para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos enoquistas, e Palu, de Palu, a família dos paluístas, de Esrom, a família dos Heronitas, de Carmim, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão. Este Datã e Abirão foram os chamados da congregação que removeram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e o estragou como Coré. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Coré não morreram, os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas,
de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Zaur, a família dos Zaulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas; de Ragi, a família dos Ragitas; de Zani, a família dos Zunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Herode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Zelá, a família dos Zelanitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zerenitas. E os filhos de Perez foram de Hezron, a família dos Hezronitas; de Ramu, a família dos Ramuslita. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puvá, a família dos Puvitas; de Jazubé, a família dos Jazubitas; de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Geleel, a família dos Geleitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas; e Maqui gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Lezé, a família dos Iezeritas; de Eloque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquenitas; e de Zemida, a família dos Zemidaitas; e de Refé, a família dos Referitas. Porém, Zelofeade, filho de Refé, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade
foram Mácia, Noa, Ogla, Mical e Tisa. Estas são as filhas de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias, e os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belanitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airanitas, de Zufã, a família dos Zufamitas, de Rufão, a família dos Rufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Zuão, a família dos Zuanitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Ina, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Berilitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Melquiel, a família dos Melquielitas. E o nome da família de Azé foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazelitas, de Gani, a família dos Genitas, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Zilém, a família dos Zilemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes,
aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, e a qual nasceu a Levi no Egito. E esta a Arão gerou a Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo o varão da idade de 1 mês e para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre este nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e ninguém deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém, irmão? Está aí mais uma leitura para a glória do Senhor. Aleluia. Irmão, tanto eu me alegro, viu? Tanto eu me alegro pela misericórdia de Deus, porque eu não sou merecedor, porque eu sou pecador. Eu sou um pecador, mas o Deus que eu sirvo, irmão, o Deus da palavra aqui, ó, forte e verdadeira, esse é santo, santo e santo, mas eu sou um pecador. Amém? Mas o meu pecado não chega fedendo as narinas do meu Senhor, porque eu procuro andar na verdade. Amém? Glória a Deus. Então, vamos prepararmos para o próximo vídeo da leitura da palavra. Deus abençoe. Ô glória.